O que o show dos Backstreet Boys tem a ver com a minha evolução como pessoa? Oi gente, eu sou a Pracy e eu sei que vocês adoram esses vídeos no carro, né? Esses vídeos catárticos. E eu quis vir falar desse jeito mesmo no carro, porque eu vou falar sobre uma coisa que é... Cara, não é estudado, não é nada disso, eu não vou ensinar nada, né, das coisas de magia que eu falo aqui, mas eu queria muito compartilhar minha experiência, assim como eu sempre faço, sobre essa evolução que eu tava refletindo sobre, porque eu fui pro show dos Backstreet Boys aqui em São Paulo, que teve, e Backstreet Boys fez parte demais da minha vida. Eu acho que eu vou parar aqui pra conversar com vocês, que eu tô pertinho de casa já. Backstreet Boys fez muito parte da minha vida, fez parte numa época em que eu tinha muitos problemas e eu era muito sonhadora. Eu conheci eles, eu tinha acho que 15 anos e foi meio que amor à primeira vista, amor à primeira cantada de música. E eu tinha sonhos muito grandes, eu tinha muita fé, era uma época em que eu esperava muita coisa da vida. E era engraçado porque, assim, eu não sei se é uma coisa de quando a gente é mais nova ou se era pura falta de informação ou coisa do gênero. Eu não sei, talvez a Alana tenha um pouco mais de pé no chão, porque eu tenho esse entendimento e passo pra ela, né? Que não é esses sonhos mirabolantes. Primeiro, que eu ouvia Backstreet Boys e eu sempre cantei. E eu cantava as músicas deles, e foi nessa época que eu tive a ideia de fazer uma banda, baseada um pouco em Spice Girls e Backstreet Boys, um grupo, não uma banda, porque era um grupo vocal. E eu segui por esse grupo até os 21 anos, dos 14 até os 21 com o mesmo grupo. Passou pelo nome Fly Nights, depois foi pro nome Yeah. E todas as meninas de São Paulo que cantavam e que não cantavam, principalmente as que não cantavam, foram do meu grupo, porque eu tinha uma imagem comercial do negócio em que as meninas tinham que ter uma aparência X. Então eu queria que as meninas, eu quero uma negra, eu quero uma japonesa, eu quero uma morena, e eu era a loira do rolê. E eu montava isso, não necessariamente as meninas cantavam, só que essa minha trajetória, ela me levou, no meio desses sonhos todos, tendo certeza que eu casaria com o Nick Carter, que era um dos Backstreet Boys, me levou a aprender muita coisa. Então, como eu gostava muito de voz e eu queria gravar as meninas, eu fui aprendendo os programas de música, como gravar, como melhorar a voz. E já com 16 anos eu editava as vozes das meninas sem ter Melodyne na época. Eu gravava 40 pistas e quem entende um pouquinho, eu ia pegando trecho por trecho o que ficava bom, o que estava afinado, e juntava, consolidava em todo lugar e ficava bom na medida do possível, porque as meninas não cantavam, pelo menos a maioria. E eu aprendi muita coisa nesse caminho, inclusive nessa época foi quando eu mais tive fé, seguiu até os 20 e poucos anos, porque eu tinha certeza que eu ia chegar muito longe, que eu ia fazer algo grande com a música, ser uma popstar. Eu via Britney Spears e falava, caralho, é isso que eu quero pra mim, não como cantora solo. Eu nunca gostei de cantar sozinha, eu sempre gostei de grupo. E eu fui aprendendo muito nessa jornada. Quando eu comecei a largar a mão disso, porque em algum momento eu vi que não rolava. Eu sou compositora e eu compus por muito tempo, inclusive por como é que fala? Insistência. Eu comecei a compor a partir dos 18 anos, porque eu tentava e eu não conseguia, até que eu falei, meu Deus, eu preciso compor. E aí foi quando eu comecei, com 18 anos eu compus minha primeira música, que eu tenho ela gravada, e foi uma das músicas mais fofinhas que eu tenho, assim, que chama Lutando Pode Se Chegar. E fala muito dessa coisa de conquista de sonhos, e que nós
conseguimos, a banda, que olha como a gente conseguiu, então você também consegue. Detalhe, a gente não conseguiu, a gente não era ninguém, enfim. A gente fez vários shows, e shows até grandes, para 3.000 pessoas nos parques, enfim. E teve um momento em que a galera começou a cantar a nossa música, inclusive foi muito emocionante. A gente tem isso gravado em fita. Na época, enfim, era o que a gente tinha, muito mal gravado, as fitas ruins. Eu queria até recuperar isso melhor de algum jeito, em algum momento, não sei se é possível, mas enfim. Mas, olha só, essa minha trajetória de evolução, principalmente relacionado a sonhos. Eu tinha sonhos irreais. Eu tinha sonhos, não que eu não pudesse ser uma popstar, e não que eu não fosse um dia, talvez, casar com o Nick Carter. A grande coisa é que talvez quando você seja mais nova, é o que eu digo, eu não sei se dá pra falar por todo mundo, a gente tem esses sonhos irreais. Só que às vezes a gente mantém esses sonhos quando a gente tá maior, a gente tá adulto. E eu mantive com 20, 21, 22, 23, e isso foi diminuindo. Eu comecei a focar muito na minha carreira de compositora, e isso já era maior do que a música cantando pra mim. Eu já não tinha mais banda, já não fazia mais questão. Depois eu comecei a entrar em banda de baile pra trabalhar de fato cantando, e eu já não tinha mais essa aspiração em ser uma estrela pop. A gente vai meio que caindo na real. Só que teve muita desilusão no caminho, talvez de novo porque eu não tivesse informação. E eu passei muito tempo desiludida, porque eu queria essa coisa de ver uma pessoa cantando a minha música. É um negócio louco. Inclusive tem a Mari que me segue, vira e mexe, ela grava alguma coisa cantando. Eu tenho algumas pessoas que curtem algum trabalho que eu já fiz durante a vida e que vira e mexe me manda cantando, e a emoção disso é maravilhosa. Uma época eu tive uma música minha gravada pela Kelly Key, a música chama Por Que Não, era o nome do CD dela. E na época do Orkut, a galera colocava na bio. Isso eu lembro que eu conversava com a minha parceira de composição, a Lígia, que eu falava, nossa, já pensou quando as pessoas começarem a colocar a nossa música na bio do Orkut? Eu acho que vai ser a gente se realizou. E isso aconteceu. Mas a gente tinha aspirações maiores e compunha de tudo quanto é estilo, e eu cheguei nas pessoas, eu cheguei em muita gente, eu compunha muito pagode, compunha sertanejo, eu cheguei em pessoas assim, e eu tinha plena certeza do quão boa eu era, e eu cheguei nas pessoas, ou seja, não tinha como dar errado, e deu. As minhas músicas nunca foram gravadas, eu nunca tive um contato, tirando esse da Kelly Key, nunca tive um contato dessas pessoas grandes. E depois de mais madura, eu consegui entender, e eu tinha essa plena certeza de que as músicas eram maravilhosas, que minha banda era maravilhosa, o grupo era maravilhoso. Tem uns vídeos perdidos por aí da gente, do grupo, de dupla, de banda, enfim, eu tive muito projeto de música na vida. E depois de mais velha, de entendendo de quando essa minha fé morreu, quando eu tive todas as decepções que eu podia ter, quando eu depositei tudo isso numa fé que eu esperava que eu fosse realizar. Por muitas vezes eu falava, Deus, o que você quer de mim? Porque não parava a menina na minha banda, eu ensaiava, eu treinava, eu gravava, tirava foto e a menina saía. E isso era recorrente. E eu não aguentava mais. E, cara, foi muito tempo. Tanto que quase a antepenúltima dupla que eu montei era uma amiga minha que queria empresariar. E eu falei, cara, ela falou, vem cantar comigo, vamos fazer uma dupla, você e minha irmã. E eu falei, cara, eu tô muito cansada. Eu só vou fazer se eu não tiver que fazer nada além de cantar, porque eu não aguento mais produzir. E na época eu até fiz isso, mas eu não consigo, né? Eu vejo as coisas, eu falo, dá pra melhorar, vamos gravar e a gente consegue arrumar, vamos fazer, enfim. Depois disso que eu fui pro Astros, fui pra final do Astros com uma outra menina que não tava musicalmente bom.
fisicamente, visualmente estava bom do jeito que eu queria, mas eu já estava indo para um lado de onde eu queria voz, eu tenho esse prazer em abrir voz, em ouvir todo mundo afinado e falar, caralho, meu Deus, isso me preenche, isso fala, caralho, é louco pra mim, como música me toca. E depois disso eu tive minha banda de rock, foi a primeira experiência com rock pra mim, que ainda era bem pop, mas a ideia era uma influência forte de rock, até porque eu era a única do pop na banda, todas elas eram de rock pesado mesmo, e foi até engraçado, isso também tem vídeo na internet, banda Lyrics, e enfim. E aí, de novo, quando eu amadureci e perdi toda essa fé, o que é muito louco, porque quando eu perdi a fé, eu entendi. Antes, com fé, a gente tende a fechar os olhos e ter só fé. Só que a fé não te leva a lugar nenhum, porque ela faz, ou você deixar nas mãos de Deus, porque muitas vezes eu parei e falei, Deus, o que você quer de mim? Fui tentar cantar música gospel e simplesmente não rolava, nada que eu fazia rolava. Parar de ter fé te faz raciocinar. E hoje eu vejo que na época eu tinha zero estratégia. Eu só tinha o sonho. E o sonho não te leva. O sonho pode ser uma motivação, mas o sonho não te leva a lugar nenhum. Então se você tem um sonho de ser milionário, o que você está fazendo para arrumar esse sonho? Basta? Não, porque um dia Deus vai prover. Porque um dia eu vou ganhar na loteria. Porque um dia... Mas como é que você vai chegar lá? Você não pode contar com a sorte de ganhar na loteria. Porque, né? Vamos combinar, não preciso nem explicar o porquê. Então, qual é seu plano para ser um milionário? Qual é seu plano para casar com o Nick Carter? Tem aquela história da mulher do príncipe, né? Que ela traçou um plano para chegar no príncipe. E ok, ela tinha condições para fazer isso. Eu jamais teria condições para chegar no Nick Carter. Ou teria, não sei. Se eu tivesse traçado um plano, se eu parasse de sonhar e fosse tentar chegar nele... Quem sabe eu estaria casada com ele, ou não, enfim, mas eu não tinha um plano, eu só tinha um sonho. E quando você só tem um sonho, você não consegue chegar em lugar nenhum. Então, eu quis fazer esse vídeo para mostrar que a fé e que o sonho não servem para muita coisa. Talvez para um start, para você saber o que o seu coração quer, mas não para te fazer chegar em algum lugar que seja próximo. E aí eu posso te dizer hoje que sem fé em nada além de mim, hoje eu traço os meus planos e eu chego nos meus planos, porque eu tenho metas, eu tenho objetivos e eu tenho principalmente uma estratégia, não depende de fé. Eu ainda tenho sonhos, só que hoje eu planejo como realizar esses sonhos. E eu sei que tem coisas que são a longo prazo, mas eu não fico esperando que um dia elas vão acontecer, eu tô caminhando para que elas aconteçam. O que eu fiz hoje, o que eu faço hoje, com tudo que eu aprendi hoje, sem querer, eu comecei a trabalhar com isso. Eu tive a oportunidade, eu comecei a trabalhar com direção musical na dublagem. Então, a coisa de maior realização na minha vida, eu posso dizer que é trabalhar com direção musical, porque eu já peguei projetos em que eu tive que dirigir uma banda pop. E eu pude, cara, é muito louco isso, eu pude escolher as melhores pessoas que cantavam para compor o elenco da dublagem que eu fazia. Então eu tenho pessoas que eu posso escolher, eu tenho um banco de pessoas que eu posso escolher, porque o que eu sempre amei foi a música. E eu associei isso a grupos. Então eu tenho mais de um projeto em que era vozes e que abria vozes e que era totalmente pop, e por várias vezes eu fazendo o projeto eu parava e falava, caralho, eu estudei a minha vida inteira com um outro objetivo, com um sonho que era irrealizável praticamente, e isso me trouxe aqui apta a fazer o trabalho que eu tô fazendo hoje. E isso, caralho, tipo, de verdade, por muitas vezes eu parei no meio do projeto, comecei a chorar de emoção, de felicidade, de fazer o que eu mais sonhei na minha vida, que era trabalhar com vozes, fazer isso, ganhando dinheiro. Caralho, eu ganho dinheiro fazendo o sonho que eu sonhei, que era trabalhar com vozes. Não era exatamente esse sonho quando eu tinha 14 anos, mas esse sonho
foi se modificando e sem querer eu tô num lugar onde eu uso tudo que eu aprendi. E eu aprendi muita coisa, porque eu fui atrás de muita coisa. Quando a pessoa não sabia cantar, quando, cara, pra fazer versão de música, eu fiz um monte de versão de música de Spice Girls, de Backstreet Boys, de Britney Spears, e a gente cantava essas músicas em português. E hoje eu entendo de versão, e eu entendo de tentar não fazer rimas fáceis, eu entendo de abrir voz em certo lugar, porque eu tive uma puta escola. Essa escola de voz veio de Backstreet Boys, veio de NSYNC, veio de todos esses grupos vocais, de ouvir a capela demais. Eu amava a capela, aquilo era um alimento para minha alma. Ouvir alguma coisa a capela, ouvir pessoas cantando só voz e fazendo uma harmonia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Isso é... pra você ter noção, as poucas vezes que eu estive em um grupo vocal que realmente cantava, porque infelizmente foram pouquíssimas, eu começava a cantar, quando entrava aquele acorde, eu parava e eu falava, gente, desculpa, eu não consigo, é lindo demais, é maravilhoso. E eu tinha que me conter, porque era muito, era tipo um orgasmo, era um negócio que é inexplicável pra mim. Meu Deus, como eu amo música. E eu só queria trazer a ideia desse vídeo hoje pra mostrar que se você tem um sonho, para que tá errado. Você não vai conseguir alcançar esse sonho. Você só vai conseguir alcançar se você transformar esse sonho em metas e num objetivo final, traçando uma estratégia para chegar. Cara, o telefone tocou e eu perdi parte do vídeo. Enfim, eu vou tentar lembrar o que eu tava falando. Eu tava falando que eu dei sorte, porque pra isso eu não tracei uma estratégia, porque essa não era a minha meta. A minha meta não era estar na dublagem, pelo menos não dessa forma. Eu acabei usando todo o conhecimento que eu tinha quando eu tive essa oportunidade na dublagem. Diferentemente de tudo que eu faço hoje sobre dinheiro, sobre canal, sobre negócios, é muito diferente você conhecer a possibilidade de você criar um plano de ação, para não depender dessa sorte, porque eu tive essa sorte. Eu tive pessoas que apostaram em mim nesse começo da dublagem, que foi até despretensioso. Eu era atriz, eu já fazia vozes, eu já cantava, era bem possível que as coisas acontecessem já, e eu dei essa sorte. E se eu tivesse do início traçado esse plano? Entende? A gente perde muito tempo sonhando, imaginando que, ai meu Deus, eu tenho que ter muita fé, eu vou um dia ser muito rica. E como? Eu vou vender, sei lá, artesanato na praia. Eu vou ter, sei lá, um restaurante japonês. Sei lá, né? Mas e o que você tá fazendo para esse restaurante japonês? Não adianta você falar que vai ter um dia e não ter isso como meta, a não ser que você não queira isso como meta, como um objetivo, você só fala por falar. Agora, se você realmente pensa em ser milionária, como é que você pensa em ser milionária? É com o restaurante? Tá, e o que você tá fazendo hoje para conseguir o restaurante? Você precisa do dinheiro, para pegar um dinheiro emprestado, talvez você precise limpar seu nome. Então, o que você precisa para limpar seu nome? E aí, depois do dinheiro, você já tem a expertise para fazer? Você vai ser o chefe? Você vai contratar o chefe? Quanto você precisa? Entende que tudo é uma estratégia e que não depende mais de eu vou orar e vai dar tudo certo. Cara, anos-luz disso. Se eu soubesse lá atrás, também acho que cortou a parte em que eu falei que as minhas músicas, eu tinha essa plena certeza de que eram tão boas, e com maturidade eu vi que o grupo não era tão bom assim, que as músicas não eram tão boas assim, e que, ainda que fosse, eu não tinha os contatos certos. E isso muda tudo, porque eu podia até ter uma música ruim, mas se eu tivesse um puta investidor, só que como eu ia conseguir um puta investidor sem uma estratégia?
eu tinha que ter essa estratégia de como chegar. Eu só esperava que um dia magicamente eu encontrasse um investidor. Eu não sei, até hoje eu não sei como é que eu faria para encontrar um investidor, mas é a questão de sentar e botar no papel tudo que eu precisaria para chegar onde eu queria. E eu não fiz isso. E eu caí do cavalo inúmeras vezes, eu levei tombos muito grandes. E se não fosse hoje na dublagem, algumas pessoas que no meu início acreditaram muito em mim, tipo Raquel, Aníbal, tanto com dublagem, com direção, com música, talvez eu não tivesse tão longe. E isso foi sem querer, isso foi sorte. Imagina o quanto eu já teria ido longe se eu tivesse traçado essa estratégia, se eu não tivesse esperado. E toda essa minha trajetória na dublagem, eu nunca tive fé. Eu nunca precisei esperar e sonhar e, meu Deus, porque, nossa, as coisas estão acontecendo, as coisas estão evoluindo, aos poucos eu vou dublando em mais estúdios, aos poucos as pessoas vão me conhecendo mais, eu vou fazendo o meu caminho, porque eu traço. Hoje em dia eu tenho uma estratégia. O que eu vou fazer esse ano pela minha carreira? Eu vou fazer isso, aquilo. Vou fazer tal curso, vou tentar conhecer tal pessoa, vou me aproximar, enfim, a gente vai buscando os caminhos para ficar muito mais palpável e tirar desse campo dos sonhos. Porque é o campo dos sonhos que faz você ficar voando e nunca fazer nada de concreto. Não, olha, eu vou fazer... Já viu aquelas pessoas que vêm pra você e falam, cara, eu tô com um projeto aqui, nossa, eu acho que eu vou fazer isso e aquilo. Nossa, e eu vou fazer aquilo, outro. Eu tenho alguns amigos assim, gente. E aí, tipo, você se empolga, você fala com o projeto dele, sério? Olha, você pode fazer isso aqui. Você perde um tempo gigantesco conversando com a pessoa. 3 meses depois você encontra a pessoa. E aí? Não deu certo. Mas, eu tô com um projeto agora. Quantas vezes eu já caí nisso? Hoje em dia, de verdade, qualquer um que me fala um projeto, eu falo, me traz pronto que se quiser eu olho, dou minha opinião, se eu tiver, né, se for dentro do meio que eu conheço, que eu já tô... Porque, de verdade, eu não perco mais meu tempo me empolgando com um projeto alheio. Porque o que tem de gente sonhadora... E vocês me desculpem, mas eu fui muito e eu não tenho mais tempo a perder sonhando e tendo fé. Hoje em dia, o meu negócio é a ação. Então você precisa traçar metas, traçar objetivos para, se um dia você quiser casar com o Nick Carter, esse sonho não ficar perdido. Lógico que esse é um exemplo besta, até porque, né, ainda que eu chegasse no Nick Carter, não depende só da minha vontade, depende da vontade de dois. Eu espero de verdade que eu faça cair uma ficha pra sua vida sobre como é importante você ter uma estratégia para você saber onde você quer chegar. O sonho te dá a pista de onde você quer chegar, mas se você não souber como, essa história de não sei como, mas o universo vai me trazer, raramente vai dar certo. No meu caso, deu certo porque eu entrei nesse caminho, já era um caminho propício, porque eu já cantava, eu brincava de fazer vozes, eu já era atriz. Então, ele foi me levando por esse caminho. Não foi do nada, de plim, olha, hoje eu trabalho com música. Não, foi uma sequência de coisas. Então, é muito errado você esperar que o universo te traga uma coisa do além para realizar o seu sonho, para realizar a sua meta. Pode acontecer? Claro que pode acontecer, sempre pode, tudo pode, mas você vai depender disso? Você vai depender da sorte? Você vai depender de ganhar na loteria? Porque é sobre isso. Se você espera que o universo te traga alguma coisa, você está esperando ganhar na loteria. E hoje eu não espero mais eu ganhar na loteria. Eu traço uma estratégia e eu vou atrás. O que eu quero fazer, eu consigo fazer, eu consigo chegar. Pode demorar, mas tá lá, tá no meu plano de ação. Eu ensino muito sobre essas estratégias no meu curso. Eu viro e mexo, faço eventos, enfim, não é só feiticinho, não é só magia, nesse quesito de, sabe, coisa de filme, enfim, essas coisas mirabolantes que vocês acham. Magia é conhecimento. E tendo o conhecimento que eu tenho hoje, que foi quando eu deixei de ter fé e passei pro conhecimento, é que eu consegui chegar. Por isso, hoje eu falo que eu posso te ajudar nisso, porque não é sobre sonho, tá bom? Eu vou fazer um evento dia 13, um evento gratuito. Se você tá vendo esse vídeo depois,
Provavelmente o curso está disponível, você pode procurar nas minhas redes, tem link aí. Mas esse evento do dia 13, ele vai te explicar um pouco mais sobre o que é magia, ele é voltado para a vida amorosa, também pode ir para a vida financeira, mas ele vai te falar sobre estratégias, ele vai te falar sobre desbloqueio de tudo isso, usando a parte energética e espiritual, depende do paradigma de cada um, e como você pode usar isso a seu favor. Mas se você puder, esteja comigo nesse dia 13. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever. E de novo, se você está vendo isso depois, provavelmente o link já é outro, ou o link não vai funcionar. Enfim, procura nas minhas redes, tá bom? E daí você encontra tudo isso. Porque é isso que eu compartilho com você hoje. Não é sobre fé. Entendam de uma vez por todas. Você não precisa de fé. Você precisa de conhecimento. E com conhecimento você pode alcançar os seus sonhos, certo? Fica aí um pouquinho com o meu desespero no show dos Backstreet Boys, que foi a coisa mais incrível e emocionante dos últimos anos. O último show que eu fui, eu tinha acho que 17, 18 anos, não lembro exatamente. E eu fui em um, aí eles parece que vieram de novo e agora eu vim. E dessa vez foi muito incrível, porque eu fui com o meu dinheiro, eu quis comprar o que tivesse mais na frente. Eu falei, cara, eu tenho dinheiro, eu vou ficar no colo do Nick assistindo esse show. Não consegui porque acabou o ingresso, eu comprei o segundo melhor. E enfim, gente, mas é isso. Beijo pra vocês, tchau.